Olá pessoal, aqui é Ângela, mais uma artesã do Geração e hoje a ação será o passo a passo para o bordado à mão, que é um prazer, uma terapia. Espero que você também aproveite e faça disso um hobby ou até uma profissão. Bora ao passo a passo? Vamos colocar a mão na massa? Vamos ao material? Você vai precisar de tecido, agulha, linha, bastidor e tesoura. Começar o desenho com o ponto haste. Primeiro você coloca a linha, faz um ponto e pega no meio desse ponto. A linha deve ficar sempre pro mesmo lado, ou na parte de cima ou na parte de baixo. O ponto seguinte deve imediatamente ser colocado onde terminou o ponto anterior, e assim sucessivamente, formando assim uma haste. Só no primeiro ponto que você coloca ao meio. Os demais sempre você volta com a linha e coloca a agulha exatamente onde terminou o ponto anterior. Terminado o ponto haste, que foi como se fosse o caule do ramo, nós vamos agora usar o ponto corrente ou ponto pétala, alguns até chamam de ponto margarida. Nós entramos com a agulha, podemos segurar, faz uma voltinha como se fosse um círculo, né? Uma voltinha, e vimos com a agulha por dentro. E para fixar essa pétala, nós damos um pontinho e para que ela seja segurada. Novamente, onde colocamos a agulha e novamente a agulha bem do lado, como se fosse quase no mesmo lugar. E entramos com a agulha no centro dessa argola que se forma. E para que fique presa, damos um pontinho na ponta da argola, do círculo, como você queira chamar. E assim vai formando uma pétala, uma folha, ou seja, uma margarida, se for feito por várias, né? É importante que você não puxe tanto, que o ponto não fique tão apertado. São pontos bem simples e básicos, mas dá para você criar vários motivos. Inclusive, não há nem. Eu fiz um risco, copiei um desenho tal, mas o ponto margarida, esse ponto corrente, não há necessidade. Isso depende do tamanho do ramo que você está fazendo, da pétala, se for uma árvore, se for só um galho de flor. Mas é bem básico e bem fácil e rende bastante também. É importante que quando há um espaço
grande entre os pontos, é importante que no verso a linha fique presa ou fixa. Eu costumo passar lá embaixo dos pontos para que ela não enrosque e possa atrapalhar o desenho. No final de cada desenho, também é importante que seja feito um arremate, passando pelos pontos e para que fique realmente firme. Eu costumo arrematar uma, duas, às vezes até 3 vezes, para que não solte o desenho. Relembrando que no ponto haste, o primeiro ponto, a agulha vem ao meio do ponto, a linha fica sempre do mesmo lado, pode ser segurada com a mão ou não, e os demais pontos, a agulha sempre é colocada no final do ponto anterior, assim sucessivamente, sempre voltando e sendo colocado no último ponto, no término do último ponto. Só observando que os riscos feitos para fazer o desenho ou alguma observação é usada a canetinha apagável ou fantasma, como muitos dizem. Ele pode ser apagado depois com o ferro, o calor do ferro.
Terminada essa etapa, agora passamos para o bordado da palavra fé. Vamos usar o ponto atrás. O ponto atrás começa entrando no início do desenho, puxa a linha até o fim, vai para o avesso e retorna na mesma proporção ou tamanho do primeiro ponto. Nessa volta, agulha no mesmo buraquinho que você terminou o seu último ponto, porque é isso que vai fazer o seu bordado ficar bonito e alinhado. E quando for um bordado em letras, ou um desenho que tenha alguma curva, ou seja, redondo, você diminui um pouquinho o ponto, mas sempre voltando exatamente no final do último ponto.
Terminadas as letras, iniciaremos agora a abordar os corações, que é um adorno a mais na peça. Vamos usar o ponto cheio. O ponto cheio, dependendo do desenho, se for uma folha, por exemplo, é importante que você comece do meio e vai colocando a agulha sempre do lado daquele ponto último, bem parelho. Mas pode ser horizontal, pode ser vertical, diagonal. Isso depende do seu gosto, do desenho e daquilo que você está bordando. Se for uma pétala, se for um tronco, se for uma folha, mas é bem tranquilo também. Isso vai variar na quantidade de fios. Normalmente, quando é folha, coloque-se 3 fios para ficar um pouco mais espesso, um pouco mais grossinho. Nesse caso, nós utilizamos 3 fios, para o coração ficar um pouquinho parecendo como se em relevo.
Do bordado do ponto cheio, vamos usar o ponto haste que já aprendemos para fazer o contorno do coração. Esses pontos não há necessidade de ser tão pequenos, até porque é para dar maior visibilidade e um contorno para o coração ficar como se em relevo. Lembrando que o ponto haste você coloca um ponto, mais a agulha ao meio, nos demais, sempre colocando a agulha no último ponto, no buraquinho do último ponto, sempre com a linha para o seu lado ou do mesmo lado, fazendo uma haste, assim contornando o desenho. Terminado o bordado do primeiro coração, seguimos para o segundo, seguindo a mesma orientação, mesma trajetória, com os pontos. O ponto cheio, um ponto parelho ao outro.
Agora, indo para a reta final, vamos para bordado do terceiro coração, na mesma sintonia e característica com o ponto cheio e depois contornando com o ponto haste. Finalizado o bordado, agora vamos tirar do bastidor, passar para ser recolocado novamente para o acabamento. Após esticado e colocado novamente no bastidor, é dobrado o tecido, cortado o excesso e aprontado para o acabamento com cola de silicone ou cola quente, que muitas pessoas utilizam cola quente para dar um acabamento, ficar mais bonito e apresentável. Na sequência, dá para ver o centro, onde pode colocar o acessório para pendurar, ou mesmo feito de cetim, viés. Eu utilizei fita de cetim. E terminado, eu coloco a etiqueta do ateliê, no meu caso,
especialmente quando é encomenda, né? E assim concluímos a nossa peça desse passo a passo, fazendo o nosso quadrinho com moldura de bastidor. Espero que você goste e seja uma terapia muito agradável para você. Espero que você goste, tenha interesse e faça talvez uma terapia, um novo despertar, um novo aprendizado que possa te trazer muitas alegrias.